Oi pessoal, tudo bem? Então, sabe o que te impede de viver o seu propósito na Terra? Medo. É verdade, isso eu tenho certeza, não tenho como ter dúvida. O medo é o que paralisa todas as coisas. O medo paralisa a fé, o medo paralisa você de tomar um passo adiante. O medo paralisa você de falar com alguém sobre alguma coisa que você quer resolver com ela, porque você tem medo dela negar o perdão. O medo ele te paralisa de dar um passo que você não sabe qual que é o próximo. O medo ele paralisa todas as coisas. Na verdade, o medo ele é uma estratégia para que você não viva o melhor da sua vida. Então, quando você identifica isso, você trabalhando esse medo, quando você vai... Mas como trabalhar esse medo? A única forma de trabalhar o medo é enfrentando. Mas existem coisas que você pode fazer para enfrentar esse medo. E uma das coisas que você pode fazer é estudando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque existe um versículo na palavra de Deus que diz assim, olha... No amor não existe temor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de viver o seu propósito, se você tem medo de dar um passo adiante, se você tem medo de alguma coisa que você precisa fazer e não faz, é porque você não está aperfeiçoado no amor. E aí quando a gente vai entender quem é Deus, a gente entende que Deus é puro amor. Então você precisa se aperfeiçoar em Deus, buscar a Deus, conversar com Deus. Quando você descobre para que você existe, você tem que perguntar para o fabricante, não é? Não é assim que o pessoal fala? Quando você procura no manual do fabricante, quem é o teu fabricante? É Deus, ele sabe quem é você. Ele sabe o porquê ele te mandou aqui. Então, ele deixou um manual de como nós funcionamos, de tudo aquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida, de como nós devemos tratar as pessoas que convivem conosco, de como nós devemos agir em várias situações. Sabe, Deus ele deixou aqui na Bíblia como você deve agir diante do seu casamento, como você deve agir diante de uma traição, como você deve agir diante de um irmão que está dando falso testemunho em relação a você, como você deve agir. Então Deus deixou tudo isso escrito na palavra dele para você. Então lembra disso. Vou usar aqui, meu cachorrinho está aqui latindo, mas eu não vou desistir desse vídeo não, vou deixar assim mesmo. Então, para Zaque. Então, gente, aperfeiçoa no amor. Descobre para que você veio nesse mundo, para ajudar quem, por quê, e vai de encontro com o seu destino, vai fazer aquilo para que Deus te criou e não deixe o medo te paralisar. Existe uma frase que eu sempre gostei de lembrar dela, mas eu não colocava ela tão em prática, que é: o medo ele paralisa a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha como uma coisa puxa a outra, não é mesmo? O medo paralisa a fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você dê passos de fé diante daquilo que você precisa fazer, do que Ele te criou para você fazer. Então, dê esses passos de fé, enfrente o medo. Como enfrentar o medo? Lendo a Bíblia, passando todos os dias um tempo com o Senhor, conversando com Ele como você conversa com um amigo. Fala para Deus: Deus, eu tô com medo disso. Eu preciso fazer isso, mas eu tô com medo de fazer, então me ajuda, me ensina. E vai para a palavra dele, lê a Bíblia e você vai entender que tudo vai vir claramente para você. É impressionante. A gente falando, às vezes a pessoa não acredita, mas é impressionante como ele se comunica com você quando você busca. A palavra de Deus diz: buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. E quando você faz isso, eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você. E Ele vai mostrar para você aquilo que você precisa fazer, daquilo que Ele te criou. Sabe, muitas vezes tem coisas na nossa vida que distraem a gente do nosso propósito principal. Mas nós temos que entender que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Isso não é um versículo simples para você decorar. Isso é uma coisa para você raciocinar. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo isso.
Tem outro versículo, não sei porquê, mas esse vídeo tá puxando vários versículos, e como eu creio fielmente que é Deus que coloca as palavras em nossas bocas, então eu vou falando, né? Tem outro versículo que diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele realizará os desejos do seu coração. Quando você se agradar de tudo aquilo, de Deus, de tudo aquilo que Deus te deu, sabe? Você tem muitos motivos para você ser feliz. Muitas vezes a gente só se distrai com as coisas que nos deixam tristes, por isso que você não consegue enxergar os outros motivos. Quando a gente se agrada de tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, Ele realiza os desejos dos nossos corações. Olha que poderoso isso. Então, uma coisa que eu tenho feito na minha vida e que tem assim surtido um efeito tremendo e eu quero compartilhar com vocês é usar o caderno da gratidão. Meu caderno da gratidão, eu ganhei ele num trabalho, comecei a usar ele como caderno da gratidão, e ele, assim, todos os dias eu abro ele, coloco N motivos do porquê eu estou feliz naquele dia. E no começo é bem difícil porque parece que você não encontra muitos motivos, você tá com aquela mente, aquela consciência ainda bem escassa, né? E aí você não encontra muitos motivos, mas à medida que você vai praticando dia após dia, você começa a ter um momento que você falta a folha. Você que fala, não, eu vou escrever só uma folha porque senão eu vou acabar esse caderno rapidinho. Então, pratica isso, gente. Pratica esse caderno da gratidão e começa a agradecer a Deus por coisas simples, simples mesmo, como por exemplo, simples, mas que são assim, na verdade, de maior valor. Que é você tá respirando, os seus órgãos estão funcionando perfeitamente bem, porque você tem a sua família tá bem, tá saudável, sabe? Agradece do fundo do coração, você vai ver, isso vai trazer assim uma sensação gostosa, uma paz de espírito de você ser grata pelas coisas que Deus tem feito em sua vida. E todas as outras coisas, elas já são acrescentadas quando você busca primeiro o reino de Deus, tá? Gente, eu falei assim coisas que eu não estava planejando nesse vídeo, mas eu tenho certeza que é porque Deus queria que eu falasse. Um beijo, é com todo o carinho que eu faço esse vídeo, tá? Tchau!